Nenhuma escola, por mais cara e boa que ela possa ser, será capaz de educar o seu filho de forma integral. E o mesmo nós podemos dizer das universidades, pois hoje no mundo são pouquíssimas as universidades que não se preocupam apenas em formar um bom profissional que prestará um bom serviço à sociedade, mas também um bom ser humano que prestará esse serviço de forma justa e de forma honesta. E boa parte disso se dá por conta da deturpação que o conceito e a prática da educação foi recebendo ao longo do tempo. Se nós olharmos um pouco mais para o nosso passado e enxergarmos a educação através da ótica da educação clássica, nós nos tornaremos conscientes de que a educação sempre foi um meio para nos libertar. Primeiro, nos libertar individualmente e depois coletivamente, das amarras ideológicas, da concupiscência pervertida, dos desejos desordenados e tudo aquilo que poderia não só nos aprisionar, mas causar danos severos à vida das outras pessoas. E hoje em dia, por conta de toda essa mudança, a educação tomou ares de apenas um meio para se obter prestígio social, poder e dinheiro, coisas que até um tempo atrás eram uma consequência do princípio primeiro da educação, que sempre foi o de formar as pessoas. E obviamente todo esse caos, toda essa confusão, causa muitas dúvidas em pais de primeira viagem que não sabem o que fazer com a educação dos seus filhos, e até mesmo de jovens e adultos que não sabem por onde seguir, a carreira que escolher, qual faculdade eu devo seguir e por aí vai. E é claro que eu não me coloco aqui como detentor de todas essas respostas individuais e particulares, mas eu gostaria apenas de compartilhar uma perspectiva com você que talvez possa te ajudar a se situar e delimitar os primeiros passos rumo à edificação da sua educação ou da educação dos seus filhos. E antes de mais nada, é importante que a gente compreenda que a educação não é um mero reter informações, memorizar informações que talvez te tornarão apto ao exercício de uma profissão. A educação, como sempre teve por intuito o hábito e a intenção de formar as pessoas, o conhecimento não é algo que deve ser meramente memorizado, mas algo que deve ser, de certa forma, cultivado dentro da cabeça de cada uma das pessoas, a fim de que elas sejam transformadas por meio desse conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? O conhecimento, ele pode ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é algo vital e de extrema importância para o ser humano, a fim de que não só a gente se torne apto para o exercício de alguma profissão, mas para que a gente obtenha um certo domínio sobre aspectos da nossa vida, esse conhecimento ele também pode ser uma fonte de água que nos deixa sempre com sede. O que eu quero dizer com isso? Não é muito incomum nós vermos pessoas hoje que são conhecedoras, que conhecem muita coisa, mas que deixam de colocar muitas vezes em prática esse mesmo conhecimento. E quando nós tratamos o conhecimento dessa forma, quando nós nos restringimos a ser apenas conhecedores, nós nunca, de certa forma, estaremos saciados. Nós sempre acreditaremos ou cultivaremos uma crença de que não é hora de agir, pois eu preciso saber mais. Eu não estou devidamente preparado para, de certa forma, ensinar alguém, para colocar em prática esses conhecimentos. E nós não devemos tratar o conhecimento dessa forma e muito menos ensinar os nossos filhos e os nossos jovens a tratar o conhecimento dessa forma, pois não existe nada mais prático e eficiente em termos da retenção e memorização de conhecimento, bem como a sua prática, do que nós sermos, entre aspas, fazedores. O que eu quero dizer com isso? Independentemente de qual seja os seus estudos, a sua área de estudo, é importante que você coloque esse conhecimento em prática, seja em forma de resenhas, vídeos, até mesmo certos posts, coisas que vão te familiarizar com o hábito de pegar aquelas informações que foram retidas e colocá-las dentro de um esboço que é só seu.
dentro de algo que só você pode fazer. É claro que todo mundo pode fazer um vídeo sobre um livro que gosta, mas você, a partir do seu vocabulário, a partir da sua interpretação, a partir da sua compreensão, a partir das associações que você faz com aquele livro e outros conhecimentos que são conhecimentos prévios seus, você pode elaborar um vídeo, por exemplo, ou uma resenha que só você talvez seria capaz de fazer. E o mesmo se dá para outras áreas do conhecimento de ordem que são um pouco mais práticas, seja na elaboração de exercícios, na elaboração de algumas teorias e por aí vai. Então, nós precisamos cultivar na nossa mente a ideia de que o conhecimento ele não serve apenas para ser retido, mas também para ser praticado, para ser compartilhado com outras pessoas, a fim de que nós montemos uma espécie de corrente de raciocínio que sempre dará margem a uma nova teoria, a uma nova prática ou até mesmo uma nova interpretação. Em segundo lugar, quando nós estamos dando esses primeiros passos rumo à nossa educação, é importante que nós sempre estejamos de mãos dadas com a honestidade. Pois quando nós estamos cuidando da nossa educação, elaborando os nossos estudos ou até mesmo cuidando da educação de terceiros, nós precisamos ser capazes de identificar quais são as lacunas da nossa própria educação, a fim de que a gente dê o suplemento correto a cada uma dessas deficiências que vão ganhar uma espécie de substância e que nós sejamos não só mais eficientes, mas também mais capazes de reter um conhecimento, de elaborar um conhecimento, de certa forma, estudar e compreender uma teoria e por aí vai. E o mesmo serve quando nós estamos orientando uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, seja criança, jovem, precisa ter muito bem guardado no seu coração de que a honestidade deverá ser uma das suas melhores amigas, a fim de que ela seja capaz de identificar as próprias lacunas da própria educação e promover uma reeducação daquilo que ela talvez tenha aprendido errado ou talvez tenha deixado de aprender, a fim de que, como eu disse, ela dê o suplemento adequado. E como terceiro ponto, que é uma consequência desses dois primeiros, que é tratar o conhecimento como algo que você deve não só reter, mas também praticar, e também a honestidade, nós seremos muito mais capazes de cultivar no nosso dia a dia aquilo que muitos chamam de autoeducação. Ou seja, tratando o conhecimento como algo que deve ser retido e praticado, ao mesmo tempo que você é honesto quanto às suas deficiências e às suas lacunas, você poderá orientar muito melhor os seus estudos. Você poderá se autoeducar. Como eu disse, identificando o que falta nos seus estudos, o que te falta de conhecimento, não só para as suas práticas diárias, mas também para o seu exercício como profissional. Ao mesmo tempo que você elabora, que você descobre novos meios de pegar aquilo que você reteu e dar margem para um novo trabalho, para um novo projeto ou até mesmo para um novo ramo de estudos, expandindo o seu horizonte de consciências ou auxiliando outras pessoas a expandirem essa consciência a partir de novas perspectivas ou mesmo a partir de novos estudos em uma determinada área. Então, se eu estivesse começando hoje a elaborar os meus estudos, a dar os meus primeiros passos na elaboração, na edificação da minha educação, até mesmo da educação de um filho meu, eu teria em mente esses três primeiros passos, esses três componentes que sempre estão juntos com a educação. Ou seja, jamais tratar o conhecimento como uma mera informação que deve ser retida, sempre andar de mãos dadas com honestidade a fim de que eu seja capaz de identificar as lacunas do meu conhecimento e, como terceiro, sempre cultivar no meu coração a ideia da autoeducação. Ou seja, se eu não trato o conhecimento como uma mera informação que deve ser retida e eu sou honesto quanto às minhas deficiências, eu começo a elaborar os meus estudos a fim de preencher cada uma dessas lacunas e me tornar, entre aspas, um fazedor, alguém que colocará em prática cada um desses estudos que eu tenho na minha vida, cada um desses conhecimentos que eu venho retendo,
a fim de que eu elabore uma corrente de raciocínio e dê margem para estudos cada vez mais profundos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar e se interessar sobre o assunto. E nos próximos vídeos, nós daremos margem a esse grande raciocínio a respeito da educação, da psicologia e também da literatura. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.